Olá, crianças, bom dia. Então, nós vamos estudar, dar continuidade à região norte. Hoje nós vamos falar sobre os aspectos econômicos e o uso sustentável dos recursos naturais da floresta. Falar também um pouquinho sobre o turismo, indústria, comércio e transportes. Então, preste atenção no vídeo, tá? Vamos iniciar com a leitura das páginas 414 até 417. Aspectos econômicos. As atividades econômicas da região norte se desenvolvem em estreita ligação com as riquezas naturais de seus estados. Destacam-se os extrativismos vegetal, mineral e animal, a agropecuária e a exploração industrial e turística. Entre essas atividades, o extrativismo ainda ocupa a maior posição de destaque, predominando o extrativismo vegetal. Da seringueira retira-se o látex, um líquido branco e leitoso, utilizado para a fabricação da borracha. O Amazonas é o estado em que há maior produção de borracha, mas essa atividade perdeu a importância que teve no início do século XX, época conhecida como o ciclo da borracha. Como resultado desse ciclo, atualmente encontramos construções ainda preservadas, como palacetes ou o Teatro Amazonas em Manaus, um dos mais belos da região. A Castanheira do Pará fornece as castanhas que servem de alimento e são usadas para fabricar óleo, produtos farmacêuticos e sabão. Acre, Amazonas e Pará são os maiores produtores. As madeiras, principalmente o mogno, o pau-marfim e o pau-roxo, são usadas para fabricar móveis. Apesar da existência de leis para conservar a floresta, a maior parte da madeira é retirada de forma ilegal pelas madeireiras. Grandes áreas têm sido destruídas por desmatamentos para o comércio da madeira e queimadas. Extrativismo animal. A principal extração animal acontece por meio da pesca fluvial, ou seja, a pesca nos rios, e é utilizada para o consumo dos próprios moradores da região. Destaca-se a pesca do peixe-boi, do pirarucu, da tartaruga e do tucunaré. Além desses, os jacarés, as aves e as onças são os animais mais caçados. Embora também existam leis para a preservação dos animais, a pesca e a caça ainda são feitas com pouca fiscalização. Extrativismo mineral. Destaca-se a exploração de minérios metálicos como manganês, ferro, cassiterita, bauxita e ouro. Na região norte, destacam-se a Serra dos Carajás, no Pará, que é a maior reserva de ferro do Brasil, de onde também se extrai o manganês. A Serra do Navio, no Amapá, que também possui grande reserva de manganês. Rondônia é responsável pela maior parte da produção nacional de cassiterita, de onde se extrai o estanho, usado para a confecção do bronze e de materiais elétricos e químicos. A maior produção de bauxita é do Pará. Da bauxita produz-se o alumínio. Agricultura e pecuária. Durante muito tempo, alimentos como mandioca, arroz, feijão, milho e frutas eram cultivados apenas para o consumo próprio. Atualmente, pratica-se a agricultura comercial e os principais produtos cultivados na região são a soja e a pimenta do reino. Na pecuária, destaca-se a criação de bovinos, suínos e bufalinos. É na ilha de Marajó, no Pará, que está o maior rebanho de búfalos do país. A criação de animais é grande nos estados do Pará, Rondônia e Tocantins.
Com a pecuária, desenvolve-se a indústria de laticínios. Os 3 estados citados são também os maiores produtores de leite na região norte. A indústria, o comércio e o transporte. Na região norte estão instaladas as indústrias têxteis, que são as indústrias de tecido, alimentícias, madeireiras e produtos minerais. A indústria desenvolveu-se principalmente em Manaus e em Belém. No distrito industrial da Zona Franca de Manaus se localizam indústrias de aparelhos eletroeletrônicos. Nela também há um desenvolvido central comercial, onde são negociados artigos fabricados na região e produtos importados de outros países. O principal produto do comércio da região é a madeira. A cidade de Belém tem significativa influência comercial regional. Por seu porto é feita a exportação da borracha, da madeira, da castanha do Pará, juta, manganês, ferro e outros produtos industrializados. O tipo predominante de transporte é o fluvial, ou seja, feito pelos rios, por causa da grande quantidade de rios de planície adequados à navegação existente. A estrada de ferro Carajás leva os minérios da Serra de Carajás ao ponto de Itaqui. A estrada de ferro Amapá leva o manganês extraído da serra do navio ao porto de Santana. Os aeroportos mais movimentados são os de Manaus e de Belém. O turismo é uma atividade que vem crescendo na região, principalmente o ligado à conservação da natureza e à pesca. As principais atrações são a floresta amazônica, o rio Amazonas com seus igarapés e as construções históricas em Manaus, como o Teatro Amazonas, o Parque Emílio Goeldi, em Belém, e o Centro de Preservação da Arte Indígena em Santarém, o rio Araguaia, com a Ilha do Bananal e a pesca. As festas populares também são muito procuradas. O uso sustentável dos recursos naturais da floresta. Você sabe o que é uso sustentável? É utilizar os recursos da natureza para beneficiar o ser humano, mas sem destruí-la. Atualmente, essa postura tem levado o governo a aprovar leis para impedir a exploração intensa de áreas como a floresta amazônica e apoiar o aproveitamento sustentável dela. Existem diversas propostas de atividades integradas que visam a conservação do solo e da floresta. Leia o trecho a seguir que trata disso. A integração lavoura-pecuária, ou seja, a sigla ILPF, é uma das mais importantes estratégias para a produção agropecuária sustentável, pois possibilita que as atividades agrícolas, pecuárias e florestais sejam integradas na mesma área. Os benefícios dessa tecnologia são a redução da pressão por desmatamento, a diversificação na renda do produtor rural e a diminuição das emissões de gases de efeito estufa. A ILPF gera ainda melhorias no solo, equilibra a utilização dos recursos naturais e mantém a qualidade da água. Estima-se que, com a adoção da tecnologia, é possível duplicar a produção de grãos e de produtos florestais e triplicar a produção pecuária nos próximos 20 anos. Apenas com a recuperação das pastagens degradadas e sem a necessidade do desmatamento. Com seu uso ganham a economia, o produtor e o planeta. Então, logo aqui abaixo do nosso texto, na página 417, está pedindo para a gente conversar com os nossos colegas e professor para responder essas questões. Como isso ainda não é possível
Então, eu vou conversar com vocês aqui mesmo pelo vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me procurar. Se você tiver um WhatsApp do coleguinha seu, se você quiser conversar também com ele sobre toda essa questão da preservação do meio ambiente, você também pode trocar ideia com seu colega, tá bom? Então, você vai anotar aqui mesmo no seu livro, no cantinho. O que você entendeu por uso sustentável? Né? A sustentabilidade, ela está relacionada a tirar recursos da natureza sem degradar, sem prejudicar o meio ambiente. Ou seja, tudo que você tirou da natureza, você repõe no lugar de certa forma. O que significa a sigla ILPF? Integração, Lavoura, Pecuária, Floresta. Na letra C, quem sai ganhando com o uso sustentável dos recursos da floresta? Todos nós, né? A sociedade e o meio ambiente. Eu tive que dividir o nosso vídeo em 2 partes, tá? Senão ele fica muito longo e a tia não consegue postar ele no Facebook e nem no YouTube, tá bom? Então, eu vou deixar vocês apreciarem, né, essas imagens ao longo do vídeo, para vocês refletirem também acerca da sustentabilidade, da preservação do meio ambiente, tá bom? Quando o vídeo terminar, você clica no segundo link para a gente dar continuidade à nossa aula. Então, te espero lá.